Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Ocupo hoje esta tribuna para retomar a discussão de um tema fundamental para nosso país, a questão dos imóveis situados em terrenos de marinha e a cobrança abusiva de taxas pelo governo federal. Ontem mesmo, o tema esteve presente neste plenário, em comunicação inadiável feita pelo senador Ricardo Ferraço, dando conta de decisão preliminar do Superior Tribunal Federal, favorecendo a ilha de Vitória na questão dos terrenos de marinha. Decisão que, se confirmada, deverá repercutir favoravelmente para outras capitais com sede em Ilha Oceânica, São Luís e Florianópolis. No entanto, a questão dos terrenos de marinha afeta não apenas as ilhas oceânicas, mas todas as cidades litorâneas brasileiras. Afeta até mesmo algumas cidades que não têm praia, como a minha querida Joinville, em Santa Catarina, como a cidade que foi construída no entorno de uma malha de rios e córregos que sofrem influência das marés. Dezenas de milhares de famílias joinvilenses são obrigadas a pagar taxas de marinha ao governo federal. É um problema nacional. A cobrança mais perversa é a taxa de ocupação, que é de 2% para os terrenos ocupados antes da Constituição de 1988 e de 5% para os terrenos ocupados desde então. Há ainda a cobrança pelo governo federal da taxa de laudêmio, de 5%, sempre que um imóvel em terreno de marinha passa por uma operação de compra e venda. O Brasil é o único país do mundo que ainda mantém esse tipo de cobrança, senadora Ana Amélia. Trata-se de um entulho legislativo que vem desde o período imperial. Um decreto imperial de 1868 criou o conceito determinando que todas as áreas, numa linha de 15 braças craveiras, contadas a partir do pré-amar médio de 1831, seriam consideradas terrenos de marinha. A justificativa para sua implementação foi a defesa do território, o que era aceito à época, mas é absolutamente injustificável para os dias de hoje. Para termos ideia de como esse conceito é anacrônico, essa distância de 15 braças que equivale a 33 metros, foi definida, vejam Vossas Excelências, pelo alcance de um tiro de canhão. Um canhão à época, é claro. Um decreto-lei de 1946, logo após o fim do Estado Novo e depois da Segunda Guerra Mundial, atualizou o texto, mantendo a distância de 33 metros. Como os canhões da época já atingiam bem mais que 33 metros, estava claro que o argumento da defesa nacional não mais se sustentava. Os terrenos de marinha subsistiam apenas para financiar o Estado, por meio de cobrança de foro, taxa de ocupação e laudêmio dos proprietários de imóveis situados nestas áreas. A verdade é que nosso país foi empurrando esse problema para a frente por muito tempo. A Constituição de 1988, senhor presidente Sérgio Souza, recepcionou o conceito de terreno de marinha, incluindo-o entre os bens da União, juntamente com os acrescidos, ou seja, os aterros posteriores. Durante muito tempo, nós, brasileiros, encaramos tais cobranças como fatos da vida, lamentavelmente. A cobrança sobre os terrenos de marinha se sustentava no frágil argumento de que a União precisava ser ressarcida pela ocupação de terrenos que teriam sido de sua propriedade. Façamos um exercício, senador Inácio Arruda.
No caso de um terreno ocupado há 60 anos, que paga 2% do seu valor anualmente a título de taxa de ocupação, o proprietário já pagou à União 120% do seu valor. Nos primeiros 50 anos, ele pagou 100% do valor, ressarcindo integralmente à União o valor da área. Nos últimos 10 anos, sofreu cobrança abusiva, portanto, e se nada mudar, continuará sofrendo nos anos vindouros. Façamos outro exercício, tendo como base um terreno ocupado há 25 anos, a idade da nossa atual Constituição. Sobre os terrenos ocupados a partir de 88, incide, como já mencionei, uma taxa de marinha de 5% sobre o seu valor. Assim, o proprietário deste terreno pagou 100% do valor nos primeiros 20 anos e mais 25% do valor nos últimos 5 anos. Dentro de 15 anos, e se nada mudar, ele terá pago à União 2 vezes o valor do terreno que ocupa. Como eu disse, o problema vem sendo empurrado para frente. No entanto, a situação se agravou muito nos últimos anos, dado o apetite por arrecadação do atual governo federal e de seu antecessor. A Secretaria do Patrimônio da União, órgão responsável pelas taxas, tem feito estudos de validade duvidosa, revendo os limites da faixa de marinha e incluindo novos terrenos na cobrança. Subitamente, proprietários que nunca pagaram taxa de marinha passam a receber a cobrança da Secretaria de Patrimônio da União. Recentemente, tivemos casos bastante considerados na imprensa catarinense que enfocavam exatamente esse assunto. Além disso, a SPU passou a interpretar que a cobrança de laudêmio, a taxa sobre compra e venda do imóvel, incide não apenas sobre o terreno, mas também sobre as benfeitorias ou sobre a ocupação. Ou seja, a SPU acha que tem direito não apenas sobre o terreno, mas também sobre o imóvel que o proprietário construiu nele. Um completo absurdo, senador Aécio Neves. Para reverter essa situação, está tramitando na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa o substitutivo do relator, o nobre senador Ricardo Ferraz, a proposta de emenda à Constituição número 53 de 2007, que passa aos ocupantes de terrenos em área de marinha o domínio pleno sobre suas propriedades, extinguindo assim a cobrança de quaisquer taxas. O substitutivo do senador Ferraz foi apresentado no início do mês passado, senador Cacildo Maldani, e é resultado de um amplo debate nacional, inclusive com audiências públicas realizadas. A matéria está pronta para ser votada, aguardando apenas sua inclusão na pauta da Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal. No entanto, desde o momento em que o senador Ferraz assumiu a relatoria, o governo federal detectou o risco da perda de arrecadação. E como o governo da presidente Dilma, não admite perder nenhum recurso de arrecadação, seja a cobrança justa ou não, e é bom relembrar a questão do fundo de garantia e dos 10% para inserir no contexto da cobrança ser justa ou não justa, enviou apressadamente um projeto de lei à Câmara visando eternizar a cobrança da taxa de marinha. Foi uma situação semelhante ao recente caso da multa dos 10% sobre o fundo de garantia, quando o governo federal enterrou um projeto de lei já em tramitação e, na hora da votação pelo Congresso dos Vetos, fez valer a sua força política e manteve a cobrança por medida provisória. Voltando à questão dos terrenos de marinha,
o Executivo apresentou à Câmara o projeto de Lei 5627 de 2013, dando nova regulamentação à cobrança do foro, do laudêmio e da taxa de ocupação, e anunciou isso como se estivesse fazendo um favor aos proprietários. Basicamente, o projeto determina o fim da diferença da taxa para as ocupações anteriores e posteriores a 88. Todos pagarão 2% do valor do terreno, mas pagarão 2% para sempre. O projeto deixa também claro que a cobrança de laudêmio deve incidir apenas sobre o valor do terreno e não também sobre as benfeitorias, ou seja, aborda um problema criado pelo próprio governo pela interpretação abusiva do SPU. O governo sentiu a pressão e quer morder menos, como observou o deputado catarinense e ex-prefeito de Florianópolis, Espiridião Amin. Acontece que essa mordida, além de injusta, ainda dói demais. Reparem que nada muda para quem é proprietário de um terreno ocupado antes de 88 e não pretende vendê-lo. Esse cidadão vai continuar recebendo a mesma mordida, a mesma cobrança anual de 2% sobre o valor do seu terreno. Fora isso, a SPU vai poder continuar usando os mesmos critérios duvidosos, as faixas de marinha, incluindo cada vez mais moradores na cobrança de taxas. Isso está acontecendo em Santa Catarina e em todos os estados litorâneos do Brasil. O remédio definitivo, sem dúvida, é a aprovação do substitutivo à PEC 53 de 2007. Por isso, faço meu apelo público ao senador Vital do Rego, presidente da CCJ, para que coloque o quanto antes a matéria em votação naquela comissão. Assim, sua tramitação ganhará impulso, a emenda constitucional poderá ser promulgada e milhares de brasileiros terão o domínio pleno de seus bens e não mais estarão sujeitos a essas perniciosas cobranças das taxas de marinha. Assim estaremos sepultando definitivamente uma taxa criada com a ajuda daquela velha arma imperial, o canhão, que de nada mais nos serve, exceto para a decoração de museus. Ouço com muito prazer o aparte do senador Cacildo Maldani. Eu confesso, senador Paulo Baldo, que aprendi um pouco da história, por Vossa Excelência, em vosso pronunciamento. Essa das braçadas, até eu anotei aqui, 15 braças. 15 braças corresponde a 33 metros e a época do Império, então os canhões era o sistema de distância que atingiu mais ou menos, que é para montar a defesa da área ocupada, a defesa do Estado, a defesa do país. Enfim, isso é a distância que tinha essa força mais ou menos. E dali foram transformando e chega no que existe hoje. E eu, como catarinense, o que eu tenho recebido de reclamações, e olha, às vezes se altera o bel prazer, se altera os preços tem um terreninho, olha, Maldani, estão me cobrando agora, eu tenho um pedacinho lá de minha ocupação, me cobrando 7 mil, 8 mil, 10 mil por cada ano. Uma vez era R$500, 200, agora 2 mil, agora tem uns que me falam em 10 mil, 12 mil reais, tem que pagar, porque senão não sei o quê. E é o belo prazer que o SPU, o Serviço Patrimônio da União, estipula, vem daqui, vem de lá. Vossa Excelência levanta um tema e vi com muito estudo, com análise profunda, detalhando os acontecimentos da época, de quando começou, na época do Império, dando os caminhos todos, e o que vem sendo tramitado, o que se debate agora com o ministro da CCJ, o que podemos ir buscar para se evitar essa coisa abusiva. Você está falando para o Brasil hoje com conhecimento, quero lhe complementar, sem dúvida alguma, isso nos clareou bastante e ajuda a entender melhor essa mecânica, esse avanço, que sem dúvida alguma é
é um mecanismo que, se nós não agirmos, o Serviço Patrimônio da União não vai abrir mão nunca. Se deixar assim, deve ter uma arrecadação, pelo que me falam, muito extraordinária. Quero lhe cumprimentar pelo pronunciamento. Agradeço a Vossa Excelência e, obviamente, que a arrecadação é muito grande, porque o Brasil, com 8.000 quilômetros de costa, com todas as áreas que estão situadas às margens de rios que sofrem influência das marés, todas as áreas de mangue, enfim, todas essas propriedades pagam a taxa de marinha para que o SPU possa, obviamente, ter uma receita e a própria União. Mas é nosso entendimento que, mesmo com a decisão do Superior Tribunal Federal quanto às ilhas oceânicas, ainda não vai se eliminar a questão da taxa de marinha. E em todos os meus pronunciamentos nesta casa, e Vossas Excelências são testemunhas disso, eu sempre, de novo, faço menção a uma coisa que eu considero ser necessária. É preciso reduzir a carga tributária deste país. E quando a gente fala em carga tributária, a primeira coisa que vem à cabeça é imposto de renda, é ICMS, é IPI, é PIS, é COFINS, mas na verdade tem muitas outras coisas que fazem o custo do Brasil aumentar. Porque obviamente que uma família que paga todo ano 2% do valor do imóvel onde vive para a União, para poder continuar usando esse imóvel, obviamente que está recolhendo um dinheiro que ela precisa conquistar e angariar com trabalho, com esforço. E tudo isso vira custo, custo de vida, custo para o próprio país, porque quando o povo de um país tem que pagar muito imposto, ele obviamente está sofrendo para conseguir os recursos destinados a pagamento. Então, ora se paga muito imposto no remédio, ora se paga muito imposto no combustível, também se paga muito imposto na energia elétrica, se paga muito imposto em todas as atividades e em todos os negócios. Hoje mesmo, pasmem Vossas Excelências, eu soube que no Brasil nós pagamos, senador Inácio Arruda, em torno de 43% de carga tributária no uso de telefone celular, no uso da linha telefônica. É um absurdo, é uma carga tributária muito elevada, que o Brasil precisa reduzir, porque se tem menos imposto, tem mais dinheiro no bolso das pessoas. Se tem mais dinheiro no bolso das pessoas, eles compram mais. Se compram mais, tem mais geração de produção nas empresas. Se tem mais geração de produção nas empresas, tem mais emprego. Se tem mais emprego, tem mais consumidor. A roda gira e gira sempre positivamente a favor do crescimento econômico. Por isso, cada vez que eu encontrar no Brasil uma ação que pudesse significar justiça social, pudesse significar redução de carga tributária, pudesse significar adequação do país aos novos tempos, é claro, voltarei à tribuna para sugerir providências, para pedir atenção. E essa aqui, com toda certeza, merecia, senador Oswaldo, um tiro de canhão para ser enterrada de vez. Muito obrigado. Obrigado, senador.